Introdução à Sociologia e ao Positivismo. Inicialmente, nós trataremos do surgimento do pensamento sociológico. E desde já coloco para vocês que o contexto histórico em que surgiu a sociologia foi no século XIX, no princípio do século XIX, mais propriamente dito, por volta dos anos de 1830, na Europa Ocidental. Naquele momento, na Europa, acontecia a Revolução Industrial. A Revolução Industrial causou transformações que impactaram na organização da vida, da política, da sociedade e das interações. Que transformações foram essas? A primeira delas, o surgimento da fábrica enquanto um local específico para a produção. Antes, a produção que era amadora, artesanal, que se dava na extensão da casa, agora tem um local próprio. É a fábrica, um local profissional para a produção. Ali nós assistimos o uso das máquinas. E aí nós temos o desenvolvimento tecnológico. É só você observar a figura que eu estou destacando aqui. Temos também o surgimento do proletariado. Quando nós falamos do proletariado, estamos dizendo especificamente da classe social, dos trabalhadores que agora venderão sua força de trabalho para sobreviver. São aqueles camponeses que saíram do campo, foram para as cidades à procura de uma ocupação econômica e só tem a força de trabalho para vender. É aí que surge o movimento operário, por exemplo. E é dentro deste contexto que acontece, aqui você pode perceber na terceira coluna, o processo de urbanização. A formação dessas grandes cidades que acabam recebendo muitas pessoas, muitos deslocamentos populacionais, através de êxodo rural, pessoas que deixam as áreas rurais e vão tentar as vidas nas cidades. Porém, nesse momento, mesmo nas cidades europeias, e em específico as cidades inglesas, nós temos uma situação que não havia uma organização para receber estas populações. Portanto, problemas sociais, violência e até mesmo do plano da organização das cidades estavam presentes. Problemas sanitários, alastro de doenças, a falta de saneamento básico, não havia saúde pública, por exemplo. Então é nesse contexto que nós percebemos que se dão as transformações da Revolução Industrial. Se por um lado nos dá a ideia de grandes avanços tecnológicos, nós não podemos negar também os problemas que também estavam presentes no início dessas transformações. Para além disso, nesse mesmo contexto, nós temos na Europa do século XIX a seguinte situação. A formação de estados nacionais, como você pode ver aqui no mapa de 1815 da Europa Ocidental, a formação dos estados nacionais europeus. Nesses estados nacionais, formavam-se também ideias pelo fim, ou pelo menos pela separação entre Estado e religião. Esse processo tem um nome, chama-se secularização do Estado, que é a separação de política e religião, não mais vincular os dogmas religiosos como ideias que vão ditar o funcionamento do aparelho do Estado, né? E nesse sentido, num contexto de revolução industrial, se nós temos uma política cada vez mais distante da religião, nós também temos uma ideologia, como você pode ver aqui, fiz questão de trazer essa figura para todos, que vai apregoar a ideia do consumo. Aqui você tem um exemplo da moda, que eu apenas trouxe para ilustrar. É nesse contexto de uma economia de mercado, é nesse contexto de uma sociedade voltada para a produção industrial que surge a ideia do consumo, do luxo. Lógico que não era para todos. Acabamos de falar das desigualdades e dos problemas das cidades. Agora, percebam que é nesse contexto de uma grande transformação, que começa no plano das transformações tecnológicas, que passa também a vigorar sobre a forma como as pessoas também viviam. Seja na separação entre Estado e religião, seja através de novas ideias que incentivam o consumo, e tudo isso dentro de um contexto social em que essa sociedade é marcada por diferentes classes sociais. É um tecido social onde os agentes têm papéis distintos, ocupam posições distintas. Nós temos a ideia mesmo de classes sociais muito ricas, uma alta burguesia, e nós temos o proletariado, a maioria da população muito explorada em condições de dificuldades. Ou seja, um tecido social
composto aqui por pessoas com diferentes condições, mas todos eles em um conjunto afetado por transformações, sejam de natureza tecnológicas ou de natureza do plano das ideias. Então é neste contexto de transformações vindos da Revolução Industrial que surge o pensamento sociológico. Esse é o contexto de nascimento da sociologia.